Oi galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou falar sobre direito administrativo e amanhã aqui eu vou estar passando para vocês direito previdenciário. Beleza, galera? Bora lá? Vamos falar sobre espécies normativas. De acordo com o artigo 59 da CF, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição e leis complementares e leis ordinárias e leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Emendas são espécies normativas através das quais se introduz alterações do texto constitucionais. Segundo, leis complementares servem para complementar e explicitar os preceitos e os comandos constitucionais, são também chamados de leis orgânicas. Exemplo: lei orgânica da magistratura, lei orgânica do Ministério Público, lei orgânica da educação e etc. 3. Leis ordinárias. Dispõem sobre todas as demais matérias e são de mais fácil tramitação que as leis complementares. Há quem defende não haver hierarquia entre as leis complementares, as leis ordinárias, alegando que uma lei, seja ela qual for, somente poderá ser alterada por outra lei da mesma espécie. 4. Leis delegadas. Constitui a exceção ao princípio de indelegabilidade das atribuições, pois elas partem do executivo. São leis elaboradas por delegação, ou seja, o PL delega tal atribuição ao executivo, são tratadas somente pelo artigo 68 da CF, que diz: as leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Primeiro, não serão objeto de delegação os atos exclusivos do Congresso Nacional, os de privativa competência da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. A matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre segunda delegação ao presidente da República terá forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará o seu conteúdo e os termos de seu exercício. 3. Se a resolução determina a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este fará em votação única, vedada qualquer emenda. E também, gente, eu vou falar aqui sobre o direito empresarial. Mas depois temos os seguintes colocação: se o presidente da República pode elaborá-las, são leis feitas por delegação. Isto é aquele poder que compete para elaborar espécies normativas delegada tal atribuição ao presidente da República. Se constitui uma exceção ao princípio da indelegabilidade das atribuições. D. Elas constituem a delegação externas corpóreis. É uma delegação para fora da delegação. O presidente deve fazer a lei somente dentro dos limites de uma resolução. 5. Medidas provisórias também constitui outra exceção ao princípio da indelegabilidade das atribuições, pois são típicas do presidente da República. São tratadas somente pelo artigo 6.2, que diz: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que, estando em recesso, será reconvocado extraordinariamente para se reunir no prazo de 5 dias. Temos a seguinte colocação: a medida provisória é sucessora aproxima do antigo decreto-lei. B. É uma medida legislativa provisória como se a lei fosse. C. Pode ser decretadas em situações relevantes e urgentes. O STF definiu urgência como tudo aquilo que não pode esperar o prazo usual de elaboração legislativa. A relevância como tudo aquilo
que o administrador se entende. Na prática, vamos encontrar inúmeras medidas provisórias, tratando de assuntos que não são relevantes ou que não tenham sido editados em situação de urgência. Isso pode ser explicado, tendo em vista que o governante tem que ter um instrumento nas mãos que possibilite tomar certas decisões com maior rapidez. Note-se que a expedida é publicada a medida provisória de imediato, ela começa a gerar efeitos. No entanto, apesar de gerar efeitos, seu texto, encaminhado para apreciação no Congresso Nacional, percorrendo os mesmos caminhos como se um projeto de lei fosse podendo ser rejeitada, convertida em lei ou não ser apreciada de acordo com o parágrafo 1 do artigo 6.2, que diz: as medidas provisórias perderão eficácia desde a edificação, se não forem convertidas em leis no prazo de 30 dias, a partir da sua publicação, devendo ao Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas deles decorrentes. Daí extraímos que as medidas provisórias têm um prazo para sua aprovação. B. Se forem expressamente rejeitadas, perde a sua eficácia e os seus efeitos serão disciplinados posteriormente pelo Congresso Nacional. C. Se não forem apreciadas, também perdem a sua eficácia, desta vez por decurso de prazo, sendo, portanto, rejeitadas tacitamente, podendo o governo, no entanto, reeditá-los outras tantas vezes quanto desejar. 6. Decretos e regulamento. Serve para detalhar e especificar a lei, artigo 84, inciso IV da CF. 7. Instruções. São atos de competência dos ministros abaixados para fiel execução das leis, dos decretos, dos regulamentos. 8. Regime e deliberações. São atos que disciplinam a composição e o funcionamento de órgãos colegiados da administração. 9. Avisos. São atos de ministros militares. 10. Temos outras espécies normativas, tais como as resoluções e as circulares, as portarias e as ordens de serviços e os ofícios, despachos e as decisões administrativas, etc. A diferença entre uma lei complementar e uma lei ordinária são: quando ao quórum da aprovação em relação às leis complementares do artigo 6.9 da CF, as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Em relação às leis ordinárias, diz o artigo 4.7 da CF, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos presentes, a maioria absoluta de seus membros. B. Quanto à matéria, a lei complementar, como o nome diz, complementa a Constituição, a lei ordinária, legisla, sobretudo, o que não for objeto da lei complementar. Sabe quando uma matéria é de lei complementar ou de lei ordinária? Porque a Constituição assim diz explicitamente. C. Quando a definição de atribuições, cada lei tem suas próprias atribuições, sendo discutível a hierarquia entre elas. Observação: combinando-se os dos critérios da maioria ou menor extensão da eficácia da lei, combinada com uma de maior ou menor intensidade, criadora do direito, teremos as seguintes pirâmides: hierarquia. CF, as leis constitucionais federais, leis complementares federais e leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas federais, Constituição e leis constitucionais estaduais, leis complementares estaduais, leis ordinárias estaduais, leis orgânicas municipais, leis complementares municipais, leis ordinárias municipais. Observação: a doutrina entende que não existe medidas provisórias e leis delegadas estaduais ou municipais. No entanto, elas são elaboradas normalmente por alguns estados e municípios, constituindo objeto de discussão jurídica. Definição de Estado. Sob o prisma político, Bettelheim define o Estado como sendo a nação politicamente organizada sobre a ótica constitucional
Biscaret de Rúfia o define como uma pessoa jurídica, territorial, soberana, sobre o ângulo do direito civil. Estado de uma pessoa jurídica de direito público ou sujeito de direitos e obrigações. Dalmo de Abreu Dallari define o Estado como sendo uma sociedade política para fins gerais, com capacidade de fluir, condicionar as pessoas em uma ordem jurídica soberana, que tem por fim o bem comum de um povo em um determinado território. Elementos do Estado. O Estado é composto pelo território, população, pelo governo soberano. A. Território. A base física do Estado é formada pelo solo, subsolo, águas, espaço aéreo, plataformas continentais, naves e sedes das representações diplomáticas. B. População. É o componente humano que habita o território. C. Governo soberano. É o elemento condutor do Estado que detém a exercer o poder absoluto de autodeterminação, auto-organização e mandas do povo. E se é soberano e competente, independente. Poderes de Estado. A vontade estatal apresenta-se e se manifesta através dos nominados poderes de Estado. Esses poderes, na clássica tripartição de Montesquieu, até hoje adotada nos Estados de Direito, são o legislativo, executivo e o judiciário, independente e harmônico entre si, com suas funções reciprocamente delegáveis. Cada um desses poderes atribui uma função com precipuidade. No entanto, estes poderes têm necessidade de praticar atos administrativos, ainda que restrito a sua organização e seu funcionamento em caráter excepcional, demitido pela Constituição, desempenha a função em praticar atos que, a rigor, seria de outro poder. O que há, portanto, não há separação de poderes, como divisão absoluta de função, mas sim a distribuição das três funções estatais presupuas entre órgãos independentes, mais harmônicos e coordenados no seu funcionamento, mesmo porque o poder estatal é único, indivisível. É um sistema de freios, contrapesos, para que um poder possa limitar o outro, como sugeriu Montesquieu. O governo seria resultado da interação dos três poderes do Estado, como a administração e de todos os órgãos desses poderes. Na prática, portanto, eles são identificados segundo a prevalência de suas atividades. Por exemplo, sabemos que o poder legislativo tem a função de legislar. A função normativa, que é o poder executivo, tem a função de converter as leis em atos individuais e concretos. Função administrativa, que o poder judiciário tem a função precipua da aplicação coativa das leis aos litigantes. Função judicial. No entanto, o legislativo pode derrubar um veto do executivo, promulgando a lei e a função executiva. O executivo pode fazer uma lei função legislativa, que altera a composição de um tribunal, podendo até extingui-lo se quiser a função judiciária. E o judiciário, por sua vez, pode anular ato administrativo ilegítimo ou ilegal feito pelo executivo. Função executiva. Ao elaborar normas, portarias, etc., visando seu próprio funcionamento. Função legislativa. Organização do Estado. Trata-se de matérias constitucionais no que concerne a divisão política do território nacional, a estruturação dos poderes, a forma do governo, ao modo de investidura dos governantes e os direitos e garantias dos governados, além das disposições constitucionais que tratam da organização do Estado. Termos também a legislação complementar e ordinária, que trata da organização administrativa das entidades estatais, de suas autarquias e entidades paraestatais, instituída para a execução
desconcentrada e descentralizada de serviços públicos e outras atividades de interesse coletivo objetivo do DA e das modernas técnicas de administração. No Estado Federal, a organização política compreende a União e os Estados-membros, o Distrito Federal, estados anômalos e os municípios, desses últimos também, são entidades estatais com autonomia política reconhecida pela Carta. Peculiaridade da Federação Brasileira: existem outras pessoas jurídicas, além das estatais, que são as entidades paraestatais, as autarquias e as fundações. Este conjunto de entidades estatais, autarquia, fundacionais e paraestatais constitui a administração pública em sentido amplo, ou seja, a administração concentralizada e descentralizada, atualmente denominada de direta e de indireta. A administração pública, a organização por leis infraconstitucionais, não por decretos, portarias, etc. A sua organização contém uma parte que está na CF, que são princípios gerais de cumprimentos obrigatórios, artigo 37, e seguinte, outras partes que, fornecida por legislação infraconstitucionais através de leis complementares e das leis ordinárias. No entanto, podemos nos deparar com certa parte dessa organização feita através de decreto ou de decreto em lei. Em decorrência da história política do país, os decretos-lei eram diplomas constitucionais resultantes de legislação do Executivo durante os regimes ditatoriais revolucionários, período de 64 a 68, de tal como a L5, a L8, dentre outros. Além dos princípios administrativos considerados como obrigatórios para a organização da administração pública, outros princípios considerados não obrigatórios são também utilizados, tais como os da ciência e da administração. Governo e administração. No sentido formal, o governo representa a totalidade dos poderes e órgãos constitucionais e a administração e o conjunto de órgãos instituídos para atingirmos dos objetivos governamentais. B. No sentido material, o governo é o elenco das funções estatais básicas, a administração e o complexo das funções necessárias para realizar dos serviços públicos. C. No sentido operacional, o governo é a condução, a administração é o desempenho constante e sistemático segundo normas técnicas e legais dos serviços próprios do Estado ou assumidos por eles em benefício da coletividade. O governo identifica-se por poderes e órgãos supremos e estados exercendo funções originárias da Constituição. A administração é um aparelho do Estado organizado especialmente para a realização dos serviços públicos, com o objetivo de atender às necessidades coletivas, não prática atos de governo, mas tão somente atos de execução, que são os atos administrativos. Conclusão: o governo tem uma atividade política discricionária, atuando com responsabilidade constitucional como uma conduta independente, e a administração, por sua vez, exerce uma atividade neutra, subordinada à lei ou regra técnica, atuando com responsabilidade profissional como uma conduta hierarquizada. Exemplo: o prefeito, ao ser eleito, vai ser governante e, portanto, vai exercer atividades políticas, administrativas discricionárias, agindo de acordo consigo mesmo, de acordo com seus próprios princípios. Poderá fazer um orçamento através de técnicas, decidindo sempre com responsabilidades constitucionais, pois se assim não fizer, poderá ser cassado ou seus funcionários são subordinados diretamente às leis ou às regras técnicas, tendo responsabilidade profissional e conduta hierarquizada. Todos têm poder de polícia. Órgãos públicos. O governo administrativo tem a criação abstratas da Constituição, das leis que atuam por intermédio de suas entidades, pessoas
jurídicas de seu órgão, centros de decisão de seus agentes, pessoas físicas investidas em cargos em função. Teoria que tenta explicar a manifestação de vontade do Estado através dos órgãos públicos. Uma teoria do mandato. Existe um contrato de mandato entre o Estado e o agente, sendo o Estado o mandante e o agente mandatário. Mandado é um tipo de contrato que representa a figura do mandatário para realizar tarefas. Crítica. Essa teoria tem deficiência de não explicar quem representaria o Estado para outorgar esse mandato. 2. Teoria da representação. Segundo essa teoria, o Estado seria um tutelado ou curatelado e o agente público ao seu tutor ou curador, tal como acontece do direito civil, onde determinadas pessoas podem, através da lei, manifestar a vontade de outros tutor e curador. Críticas. Primeiro, sabemos de acordo com o direito civil, o tutelado, o curatelado, pode manifestar suas vontades através do tutor e do curador, respectivamente. No entanto, quando estamos diante da relação Estado-agente, a vontade é um só, ou seja, o agente não se manifesta seu desejo. Segundo, no direito civil, existe uma lei que dá a sucessão de quem será o tutor, enquanto que na relação Estado-agente não há essa lei. 3. Teoria orgânica. Otto Gierke, buscando a explicação do direito público, afirma que a teoria orgânica assenta-se no constitucional por força de cujas disposições à vontade de determinados indivíduos, os agentes públicos valem como manifestação de pessoas jurídicas do direito público, operando como órgão, ou seja, como instrumento. O Congresso Nacional tem competência de elaborar leis através de uma vontade do Estado e a Constituição é quem distribui para uma série de órgãos públicos a competência de cada um deles de manifestar a vontade do Estado. Essa teoria superou as duas teorias e foi unanimemente aceitada, tendo sido ampliada como a inclusão de 3 correntes. Primeira, corrente subjetiva. Segundo Planiou e Ripert, o órgão público confunde-se com pessoas do agente. 2. Corrente objetiva. Segundo Vita, o direito Alessio, o órgão público confunde-se com o conjunto de atribuições a serem desempenhadas em seja o cargo público. 3. Corrente técnica. Segundo Renelit de Valles, o órgão público constituído de 2 elementos fundamentais, um elemento subjetivo que corresponde ao agente público encarregado de manifestar a vontade do órgão e um segundo elemento objetivo que corresponde ao complexo de atribuições definidas na lei, ou seja, cargo público. Os órgãos públicos são elementos despersonalizados, incumbidos da realização das atividades do Estado através de atos praticados por seus agentes. Segundo L. Lopes Meireles, o órgão público é o centro de competência instituído para desempenho de funções estatais através de seus agentes públicos, ocupante de cargos públicos, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica e a quem pertence, seja o órgão governamental ou administrativo, vai ter cargo do agente público. Quanto são milhares de cargos públicos, estes cargos podem não estar providos, e podem estar vagos, mas o órgão terá sua existência independente da existência do agente. As tarefas realizadas pelo agente vão representar manifestações da vontade estatal de acordo com a Constituição. Somente a União, os estados, DF, os municípios e as autarquias, e que são consideradas pessoas jurídicas, os órgãos não possuem personalidade jurídica.
ele só pode manifestar a vontade desta pessoa, elencados pelo CF, por exemplo. O Estado só pode ser citado na pessoa do Procurador-Geral do Estado. Ele que representa o judicial, extrajudicialmente o Estado, artigo 12 do CPC. Galera, até a próxima. Beijo, tchau.